dia, meus amados irmãos e minhas irmãs. Espero que esteja tudo bem com vocês no dia de hoje, né? No dia em que Jeová nos concedeu mais uma oportunidade de vida, né? Nos concedeu mais uma oportunidade de escutarmos, né? De lermos os vossos ensinamentos, né? E aperfeiçoarmos, né? O nosso conhecimento, ganharmos um pouco mais de sabedoria para que possamos, né, de alguma forma, vivermos felizes, né, dentro do possível, neste mundo em que nós estamos, né? Então, que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja aí junto a ti, em seu lar, em seu local de trabalho, por onde quer que você esteja, tá bom? Obrigado por estar assistindo aí aos meus vídeos e acompanhando, tá bom? E hoje o tema é um pouco complicado, né? Que é uma situação em que muitos hoje está vivendo, né? Uma situação bem complicada. Que diz assim, ó, como sua vida em família pode ser feliz? Então você vê, né, quantas famílias hoje em dia, né, não está feliz, não está unida. Eu venho daquela época em que as famílias eram se unidas, né, se comemoravam datas, né, todo domingo se unia. E hoje em dia, com a divisão, né, de liberdade, né, de expressão, com a divisão de liberdade de vida, dentre outras coisas, né, muitos costumes que existiam lá atrás, né, quem é da década de 70, da década de 80, nós tínhamos um convívio diferente com os de hoje, né? Aquele tempo existia sim um convívio familiar, hoje não. Hoje o convívio familiar, né? O convívio de família se tornou algo assim complicado e difícil, né? Então vamos dar início à nossa leitura de hoje, tá bom? Deus determinou que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Isso aí é um caso, uma polêmica muito grande, né? Pois nosso Criador, né? Nosso Jeová, o que de tudo criou aqui nessa terra, né? Ele determinou que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. E hoje vivemos uma situação em que perdeu-se esse respeito, né? Perdeu-se essa doutrina. O fato de nós sermos felizes não condiz com a forma de como devemos viver, né? Existe um mandamento, existe uma regra para que se não venha a virar desorganização, né? E aos poucos, essa regra, né? Esses mandamentos está se acabando, estão manipulando, né? O ser humano está manipulando e alterando de alguma forma o que Deus criou, o que Deus nos passou para que venhamos a viver feliz, né? E com essas mudanças, muitas coisas também vem o que? A infelicidade. Então, quando a gente foge da doutrina de Jeová, né? Do que ele determinou, automaticamente nós passamos
a sofrer, nós passamos a pecar, né? E o sofrimento nada mais consiste no pecado, né? Quando a gente comete um pecado, quando a gente comete algo errado que foge do princípio do Criador, automaticamente nós sofremos, nós padecemos e pagamos um alto preço por isso, né, meus irmãos e minhas irmãs? Então, devemos nos atentar a isso. Temos o livre-arbítrio, sim. Cada um faz, cada um sabe o que é melhor para a sua vida. Mas nós não podemos nunca nos esquecer o que é melhor para Deus. O que Deus quer dos seus filhos aqui na terra, né? E na Bíblia mesmo fala que aqueles que alteram, que mudam as leis, né, as escrituras que Deus criou, que Deus nos deixou, eles irão pagar. Isso é um pecado, né? E um pecado muito grave, não é verdade? Porque ele nos ensina o que é correto, o que é bom, para que nós venhamos a ganhar a misericórdia vinda dos céus, né? Aí, a partir do momento que você muda isso, automaticamente você está jogando fora a sua conquista da vida eterna. Então, é uma troca cara que muitos hoje estão fazendo, né? A esposa deve cooperar com o marido, né? São inúmeras formas que a esposa deve cooperar com o marido, né? Seja ela no dia a dia em casa, seja ela no trabalho, né? Hoje em dia, por vivermos em um mundo capitalista, são muitas as formas que a esposa deve cooperar com o marido, né? E um do princípio dessa cooperação é o respeito, é ambos se respeitarem, é ambos serem fiéis, né? Quando a gente fala a palavra marido, né, e esposa, ou homem e mulher, ambos existem diretrizes a ser seguidas, né? E o respeito, a fidelidade, isso é muito importante em um relacionamento, porque é isso que vai fazer com que o seu filho, com que sua filha espelhe o pai, vai espelhar a mãe. Então isso é muito importante, né? O marido amoroso trata a esposa com carinho e compreensão. Quando a gente começa a namorar, né? Tudo é uma maravilha, né? Tudo você faz pela namorada, ou a namorada tudo faz pelo namorado, né? Então deveria ser assim, desde o começo de um relacionamento até o fim. É isso que Jesus Cristo quer de nós, né? É isso que ele nos ensina. Como diz, né, no Testamento, amai um ao outro, né? Amai-vos uns aos outros como a si próprio. Então, se você amar o seu próximo, automaticamente o seu próximo vai te amar. Isso é um recíproco, né? É um pelo outro, né? Só que hoje em dia nós vivemos uma situação que, infelizmente, o vício do álcool, o vício da droga, o desejo carnal, a pornografia, né? Ele está cada dia mais distanciando a união entre marido e esposa, né? Hoje em dia as pessoas elas vivem uma situação que elas mesmas se tratam como peça de roupa. Às vezes um relacionamento, por mais simples e banal que seja o motivo, para aquela pessoa já é motivo de trocar. Ah, eu vou trocar de namorado, eu vou trocar de namorada, sabe?
e se esquecem muitas vezes que o que os uniu foi o amor, que é outra questão muito importante. Muitos hoje em dia não têm início a sua união pelo amor, e sim pelo desejo. Quem nos concede a união pelo amor? É Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele nos concede, eles colocam alguém na nossa vida para que venhamos a gostar dela, né? Ou dele, e amarmos uns aos outros, né? Aí vem o inimigo, né? De uma outra forma, né? O Satanás vem, o que ele coloca? Que você tem livre-arbítrio. Se você não tá bem, larga. Arruma outro, tem um monte aí. Tem um monte de mulher bonita, tem um monte de homens bonitos. Aí automaticamente isso começa a virar uma doença no seu psicológico chamado infelicidade. Você nunca vai ser feliz com ninguém. Por quê? Porque você deixou de se unir com aquela pessoa com um sentimento de amor e passou a unir-se com aquela pessoa com um sentimento de prazer, né? Você enxerga um relacionamento não como um cuidando do outro, não como um cooperando com o outro, não como um estendendo uma mão para o outro. Você enxerga aquele momento, aquele relacionamento, como um prazer para o sexo. Um prazer para o sexo. Um, um relacionamento de bens materiais. Quantas pessoas, às vezes, hoje não se envolvem com alguém porque aquela pessoa tem dinheiro, porque aquela pessoa tem status. Só que toda situação que é se iniciada com esse sentimento, ela não é duradouro. Então hoje tem muitos propósitos, né, em que dizem que os antigos são cafonas, que eles não viveram, dentre outras coisas, né? Os mais velhos, né? Só que você vê, se a gente for olhar a árvore genética, né? Dos nossos pais, né? Não desses pais de hoje em dia, né? Porque hoje em dia, os pais de hoje em dia, eles são pais sozinhos, né? A mãe vive sozinha, às vezes com seu filho, o pai vive sozinho, às vezes com seu filho. Herdaram o nome de pai, herdaram o nome de mãe, porque de alguma forma eles vieram a ter um filho. Então eles herdaram essa palavra. Mas a palavra, o nome pai, o nome mãe, ele é muito forte. É uma palavra muito forte, é uma palavra de muita responsabilidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu estou falando isso porque eu vivi assim, eu vivo assim. Assim, entendeu? Eu vivo assim. Eu tenho filhas, né? Que não convivem comigo, convivem com a mãe. Então eu não sou perfeito. Eu erro, eu cometo pecado assim como todos nós cometemos. Mas a partir do momento que eu comecei a ter um conhecimento, que eu comecei a abrir o meu conhecimento para a palavra de Deus, hoje eu enxergo o quanto eu errei, o quanto a minha vida poderia ser diferente. Por isso que eu hoje estou aqui dividindo esse momento, esse conhecimento que estou absolvendo com vocês, para que vocês também reflitam e que também, né, não venham a cometer erros, cometer falhas, como muitos de nós cometemos, né? Como muitos de nós cometemos. Os filhos devem obedecer aos pais. Tá vendo? É outro tópico que hoje em dia tá complicado. Antigamente, os filhos se calavam para ouvir os pais. Os filhos obedeciam os pais. Hoje vivemos um auge
numa situação no mundo, né, vamos dizer assim, em que os pais calam e tem que ouvir o filho, porque senão é perigoso o pai ou a mãe apanhar, levar uma surra do filho, né? Hoje em dia, os pais obedecem os filhos para evitar que eles percam os filhos, que os filhos abandonem o lar, vão embora. Então tá complicado hoje em dia. Hoje em dia, uma criança com 10 anos, vamos dizer assim, né? Ela tem mais palavras feias, negativas, do que às vezes o pai que viveu 40 anos, que o pai que tem 50 anos. Muitas vezes hoje os pais sentem até vergonha de conversar com o filho pela conduta com o filho. Tudo isso é significado do que, meus irmãos e minhas irmãs? O que é o significado disso? Falta de correção, falta de diálogo, né? Falta de ensinamento que muitos pais hoje em dia não têm mais com seus filhos. Hoje em dia, os pais, eles fazem, né? Os filhos, né? E, e soltam para o mundo criar, soltam para o mundo educar. Eu vejo hoje muitas famílias aí, né? Vamos dizer assim, que faz o filho, solta o filho para a rua, deixa o filho o dia inteiro para a rua, não vigia, não controla, porque às vezes está atarefado, tem que trabalhar, né? Não tem um minuto, não tem um tempo para conviver com seus filhos. Automaticamente, isso vai gerar uma consequência, porque quantos hoje não sabe o que o seu filho está fazendo lá na rua? O que o seu filho está aprendendo na rua? O que o seu filho está aprendendo na escola? Lembrando que escola foi feito para dar o ensinamento de lermos, escrevermos, né? Agora, a educação, a forma de convívio, como a pessoa vai se comportar, isso é reflexo, espelho do pai e da mãe. Quem educa, quem ensina o que é certo para os seus filhos são os seus pais. Não vai ser o coleguinha, não vai ser a escola. O coleguinha e a escola, eles vão ensinar o que eles vivem, o que eles são, o reflexo de onde eles vivem. E muitas vezes não vai condizer com o reflexo de quem você é. Aí depois as pessoas podem pegar e começar a dizer assim: nossa, nem parece que é meu filho. Nossa, nem parece que é minha filha. Eu não ensinei isso. Você vê, você mesmo já se incrimina, né? Quando você diz assim: eu não ensinei isso, com certeza você não ensinou. Porque quando era para você ensinar, você estava distante, né? Então temos que nos preocupar e focar muito nisso, tá bom? O amor é o segredo das famílias felizes. Diz lá em Efésio, tá bom? Você pode estar pegando a sua Bíblia, né? E acompanhando aí a leitura comigo, tá? Em Efésio, capítulo 5, versículo 33. Nos diz assim, ó: não obstante, também cada um de vós individualmente ame a sua esposa, como a si próprio. Você vê, foi o que eu falei no começo do diálogo, né? A gente tem que colocar em prática os mandamentos, né, deixados por Jeová. Amai ao próximo como a si mesmo, né? Por outro lado, a esposa deve ter um profundo respeito pelo seu marido. Então você vê, aqui diz assim, ó, amai o seu próximo como a si mesmo, e que a esposa tem que ter um respeito pelo seu marido. Só que de um outro lado, de uma contrapartida, hoje nós vivemos num mundo de ignorância, de orgulho,
Muitos homens, muitas mulheres, às vezes por estarem trabalhando, nós batemos a mão no peito e dizemos assim: eu não preciso de ninguém, eu não preciso de você. Quando na verdade nós precisamos sim um do outro. Se o homem não precisasse da mulher, ou a mulher não precisasse do homem, por que então Jeová criou Adão e logo em seguida criou-se a Eva? Por que então? Nós, em nossa ignorância, pensamos assim, que nós não precisamos um do outro. Automaticamente, já estamos querendo mudar o que o Criador fez. Ele sabe o que é bom para mim, o que é bom para você. Ele sabe que o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. E o princípio disso é o respeito, é o amar um ao outro. Se nós tivermos esses dois ingredientes, aí as coisas vão embora, vão fluindo de acordo com a vontade de Deus, né? Mas como sempre, nós vivemos sempre querendo mudar a direção das coisas e tornam a dizer, pagamos um preço alto por isso, tá bom? A palavra de Deus diz que o marido deve amar a esposa como seu próprio corpo e que a esposa deve ter profundo respeito pelo marido, né? Então hoje não vivemos isso, né? O homem ele tem uma mulher linda, bonita em casa, mas não enxerga as belezas, as maravilhas que ela tem, não enxerga o amor que ela tem por ele. Ele enxerga do lado. Ele olha para aquela mulher do lado e fala: nossa, que mulher bonita, que mulher vantajosa, né? E se esquece que por muitas vezes Jeová colocou ao seu lado uma esposa, uma companheira que tem tudo isso que ele busca, tudo isso que ele precisa. Mas o inimigo vai lá, brota aquela sementinha de desejo carnal e ele passa a não enxergar isso na sua parceira, na sua companheira. Quantas pessoas, às vezes, não perdem um super companheiro, uma super companheira, pelo simples fato do desejo carnal, né? Então, lembrando, nós não somos peças de roupa, nós não somos mercadoria de vitrine que pode ser trocado. Somos instrumentos, somos ferramentas, somos filhos de Deus. E se nós seguirmos os seus mandamentos e colocarmos em prática os seus propósitos, eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente, a sua vida vai mudar a partir do momento que você colocar isso em prática. O sexo fora do casamento é errado? A poligamia também é errada. Com certeza. O sexo fora do casamento, né? É fornicação. É um pecado, é uma fornicação. Muitos vivem de união estável. Não são casados nem no religioso e nem no jurídico. Isso, para Jeová, é constatado fornicação, tá? Isso é um pecado grave. Então nós devemos procurar corrigir, né? Para que nos livremos dessa situação de pecado. Tá bom, meus irmãos e irmãs? A poligamia também é errada. Você vê, hoje nós temos países que existe poligamia, né? Já estamos há mais de 2000 anos, né? De existência aí, né? Do começo do mundo, né? E ainda vivemos sobre erros, sobre falhas, sobre pecados. Então a poligamia também caracteriza, né, fornicação, né? Só que inventar uma forma, como que eu vou dizer para você?
no mundo aqui terrestre em que se pode existir isso. Só que para nosso Jeová, isso não existe. Isso é pecado, né? A palavra de Jeová ensina as famílias a serem felizes. Com certeza. Quando buscamos o conhecimento, a sabedoria, começamos a colocar em prática o que nos faz bem e o que é correto e passamos a fazer a vontade de Deus, tá bom? Mantenha-se moralmente limpo. Em 1 Coríntios, né, nos dá uma explicação do que é mantermos moralmente limpo, tá bom? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Foge da fornicação. Todo outro pecado que o homem possa cometer é fora do seu corpo, né? Mas quem pratica a fornicação está pecando contra o seu próprio corpo. Tá vendo, meus irmãos? Como eu falei agora há pouco, né? A questão da fornicação, que é um pecado. Ame, ensine e proteja seus filhos. Ame, ensine e proteja os seus filhos. Lá em Deuteronômio, né? Capítulo 6, versículo 4 ao 9, nos diz assim, ó: Escuta, ó Israel, Jeová, nosso Deus, é um só Jeová. E tens de amar a Jeová, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força vital. E essas palavras que hoje te ordeno têm de estar sobre o teu coração, e tens de incalculá-las a teu filho, e tens de falar delas sentado na sua casa e andando pela estrada, e ao deitar-se e ao levantar-te, e tens de atá-la como sinal na tua mão, e elas têm de ouvir de frontal entre os teus olhos, e tens de escrevê-la sobre as ombreiras da tua casa e nos teus portões. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa passagem aqui, ó, Deuteronômios, né, fala nitidamente da forma como que mantenhamos assim moralmente limpos, né, e eduquemos os nossos filhos, que é levando o conhecimento, levando a palavra de Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações. Então, vamos fazer das palavras de Jeová, dos nossos aprendizados e conhecimentos, alimento de inspiração para a nossa vida, para a nossa fé. Vamos nos alimentar das palavras de Jeová e não das palavras de iníquos, porque o conhecimento do iníquo, ele só nos distancia da presença de Jesus Cristo e da nossa salvação. Por isso, eu digo sempre, leiam a Bíblia, estudem, tá? Absorvam cada vez mais, adquira cada vez mais conhecimento, para que seu modo de viver, sua vida, torne algo diferente para você e glorioso para Deus, tá bom? E finalizando, né, nosso estudo de hoje, seja bondoso e fiel, não cruel e desleal. Seja bondoso e fiel, não cruel e desleal. Em Colossenses, tá? No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5, nos fala assim, ó: Amortecei, portanto, os membros dos vossos corpos que estão na terra, com respeito à fornicação, impureza, apetite sexual, desejo nocivo e cobiça, que é idolatria. Então você vê quantas coisas, né, que nos conduzem ao pecado só nesse pequeno texto, não é verdade? E 8 e 10, continuando aqui, né? E 8 e 10. Acautelai-vos, talvez haja alguém que vos leve, embora como presa sua, por intermédio de filosofia
e de vão engano, segundo a tradição de homens, segundo coisas elementares do mundo e não segundo Cristo. Porque é nele que mora o comportamento, corporalmente toda a plenitude da qualidade divina, e assim possuis uma plenitude por meio dele, sendo ele a cabeça do governo e autoridade. Então, para encerrar, meus irmãos, aqui fala, né, que o iníquo, ele vai te distanciar, ele vai te ensinar, ele vai colocar o que lhe convém, o que ele acha que é melhor para ele, te livrando aí do que é correto e do que é a vontade de Deus, tá bom? Meus irmãos e minhas irmãs, vou terminando a minha leitura hoje, tá? Por aqui. E espero que tenha sido de bom proveito, de bom grado a vocês. E que nosso amado Jesus Cristo esteja constantemente presente na vida de vocês e derramando sobre vocês a presença do Espírito Santo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Cada passo que você dá, Deus está ao seu lado, sem temer.